Oi, gente, tudo bem com vocês? Que saudades que eu tava de entrar aqui no YouTube pra conversar com vocês. Faz 1 ano e meio, eu sei, eu sumo, mas eu volto. Acho que essa é a nossa dinâmica, já estabelecemos isso, né? E eu queria agradecer todo mundo que tem entrado aqui no canal, que deixa comentários, que assiste os vídeos, porque mesmo eu dando longe, sem postar 1 ano e meio, o canal não para. As pessoas continuam sempre pingando comentários e novos inscritos e tudo mais. Muito obrigada, gente. Agora estou de volta, por enquanto, né? Vamos ver por quanto tempo eu vou durar aqui, não vou prometer nada. Mas basicamente para dar um grande update aqui para vocês e trazer uma grande novidade da minha vida que alguns de vocês talvez já saibam, que me acompanham no Instagram, porque eu fiz um postzinho um tempinho atrás lá, já faz uns meses também. Mas o grande babado da minha vida neste momento é que o meu livro vai sair. Sim, eu vou ser uma escritora publicada agora. Ai, meu Deus do céu. Já faz meses, já tô editando o livro e ainda tá complicado dizer isso, né? Falar essa frase. Falar as palavras, né, relativas a isso, aí o lançamento do meu livro, quando o meu livro sair, ai, o meu editor ainda é esquisito, porque eu esperei muito por esse momento. O livro vai sair pela editora Patuá, que é uma pequena joia de São Paulo, para quem não conhece. Eles se apresentam como uma pequena editora, mas olha, é uma grande modéstia, porque é um projeto muito incrível que eles têm de publicar autores brasileiros de muita qualidade. Eles já ganharam vários prêmios, os autores de lá. Em 10 anos, eles já ganharam muitos prêmios e já foram finalistas também dos principais prêmios literários aí do Brasil. E estão crescendo cada vez mais, e eu fico muito feliz deles terem me recebido e terem, né, abraçado esse projeto, que é um projeto um tanto incomum, né? E a gente tá trabalhando numa edição acessível, vai ter e-book, vai ter livro físico. Não posso dar muitos detalhes, até porque ainda não sei. Não tem nada de muito segredo, gente, é porque eu não sei mesmo. Mas eu vou informando vocês, né? Vou compartilhando aí pelo Instagram. Sigam lá, @filapreferencial. Continuem acompanhando aqui no canal, se inscrevam, deixem o like. E eu acho que eu vou começar a fazer TikTok. Tô jogando essa aqui, tá? Procurem lá no TikTok. Se tiver coisa, é porque eu resolvi mesmo, tá? Beleza, gente? É @filapreferencial no TikTok também, beleza? Mas os links, de qualquer maneira, estão todos aqui na descrição do vídeo e estão na minha bio do Instagram também. É muito importante pra mim vir aqui compartilhar finalmente com vocês que está acontecendo. E basicamente esse vídeo é pra isso. Porque, pensa, quantos escritores e escritoras, eu ia falar no feminino, mas quantos escritores e escritoras também vocês conhecem que tem algum tipo de deficiência escrevendo agora no Brasil? E não tô falando daqueles escritores que aparecem naquelas listas que até eu mesma já fiz, de escritores que têm deficiência e você não sabia que tinham deficiência e você não sabia, né, e se torna uma história de superação e tal. Quantos escritores vocês conhecem que estão vivos, estão por aí, estão no Brasil ou estão fora do Brasil, porque fora do Brasil também tem poucos, e que estão escrevendo que tem deficiência e que falam sobre deficiência? Olha, eu ouso dizer que são poucos, tá bom, gente? A gente apesar de sermos uma parcela muito grande da população, né, a gente é uma minoria esquecida aí, né, dentre todos os movimentos identitários, de raça e gênero e sexualidade e tudo mais. As pessoas esquecem que tem a deficiência também e que a nossa luta é muito importante e contempla muita gente, né? Porque todo mundo, já falei isso aqui nesse canal, todo mundo é uma pessoa com deficiência em potencial. Amanhã você pode sofrer um acidente, amanhã você pode descobrir uma doença, amanhã você pode envelhecer, sabe? E ter questões aí com o seu corpo, com os seus sentidos, né? Não ser tão capaz quanto você imaginava que era. E eu acho que essa luta é muito importante porque é por causa disso, porque ela contempla todo mundo, né? E eu tô aqui, né, fazendo como se meu livro fosse um grande acontecimento grandioso. Grande acontecimento grandioso, olha só. Bom, na minha vida gente. Mas eu espero, né, com ele, que eu possa contribuir um pouquinho com essa luta. E, sim, o meu livro é sobre deficiência visual, não é uma autobiografia.
É um livro de ficção, eu já falei aqui, soltei aí coisinhas sobre ele ao longo do tempo, mas eu vou focar nele nesse momento. Oi, aqui é a Vitória do futuro. Eu só queria passar pra dizer que eu tava tão louca na hora de gravar esse vídeo que eu até esqueci de dizer o título do livro. O título do livro é Prismas, tá, gente? Prismas, né? É um livro que tem uma protagonista que é deficiente visual, que não sou eu. É claro que ela é escrita a partir de mim, né? Eu gosto de pôr nessas palavras. Ela não é exatamente a minha experiência, até porque cada pessoa com deficiência tem uma experiência diferente, mesmo dentro de condições parecidas, né? Cada ser humano é um ser humano e vai ter vivências diferentes. E eu criei essa personagem que se chama Isabel. Ai, começando aqui a falar específicos, gente, até hoje eu tenho vergonha. Mas eu comecei a criar a Isabel quando eu era muito novinha, tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. E eu não sei exatamente de onde que me veio isso de criar uma personagem com deficiência, porque não se falava ainda lá nos anos 2000 e pouco, né? Tô aqui entregando a minha idade. Mas não se falava praticamente nada sobre representatividade, sobre militância, essas coisas que a gente vê hoje e tal, e que tá, né, generalizado, ainda bem, né, que a gente tá se desconstruindo em muitas questões na nossa vida, mas eu acho que era uma forma de eu mesma lidar com algumas questões, né, da minha vida e tal, e pelo fato de eu sempre ter gostado de ler e de eu não ver personagens com deficiência visual representados de uma forma que eu achasse interessante, que eu conseguisse me identificar, sabe, e por eu não ter pessoas com deficiência próximas a mim também, sempre, né, sempre foi uma experiência bem solitária até eu ir pra internet, né, que eu fui conhecer muitas outras pessoas e criar o canal e tudo mais, e agora tudo tá se conectando, ai que lindo. E no início, Isabel era mesmo muito parecida comigo, hoje eu vejo, eu tenho aqui salvos uns arquivos dos meus primeiros rascunhos, que são mais recordações do que qualquer outra coisa, porque, gente, incompartilhável, é muito vergonha alheia, né, acho que todo escritor tem esses manuscritos iniciais, e devem ficar pra morrer quando eles, né, morrem. Bom, enfim, eles já morreram, mas enfim, eles devem ficar com muito ódio lá do céu dos escritores, quando as pessoas vêm e revelam esses primeiros escritos, as primeiras tentativas, porque escrita é mesmo um processo de tentativa e erro, e os primeiros rascunhos de qualquer projeto são bem ruins, né? Eu ouvi isso várias vezes durante a minha trajetória. E aí, né, teve todo o meu processo que muitos de vocês conhecem. Eu fui estudar letras, eu fui estudar escrita criativa, eu acabei vindo aqui pra Inglaterra e tal, fiz a pós-graduação em escrita no Brasil, fiz um mestrado em literatura aqui no Brasil, sobre cegueira e tudo mais. E, aliás, o mestrado foi o grande motivo de eu ter dado uma sumida aí, porque eu precisava descansar, porque, enfim, quem passou sabe, mestrado é complicado, gente. Bom, fecha parênteses. E eu tive muitas e muitas versões, até eu conseguir chegar a uma versão que eu gostasse dessa personagem e que eu achava que não era só uma coisa minha, que pudesse dizer alguma coisa pros outros, sabe, sobre essa experiência. E aí me surgiu a vontade, a necessidade quase, de escrever do ponto de vista de outras personagens que projetassem os seus olhares sobre a minha personagem. Eu vou dar uma sinopse do livro no final aqui, mas eu tô contando por enquanto só sobre o meu processo, tá? Então, no livro tem essas outras personagens que têm suas histórias próprias, mas que sempre tem alguma relação, sem dar spoilers, tem alguma relação com a protagonista. E acrescenta alguma coisa pra história dela, né? Eu tive essa vontade porque eu queria principalmente abordar como as pessoas veem a deficiência, além da deficiência ter uma voz própria e falar em primeira pessoa e tudo mais. E aí, desenvolvendo, isso se tornou a cegueira de uma forma mais abstrata, né? Porque quando eu troco de ponto de vista, necessariamente muitas coisas se perdem, né? Essas pessoas também não enxergam, entre aspas, né? Aquela metáfora linguística que a gente usa de ver, né? Da visão. Eu vejo isso dessa forma e tal. Então a gente tem a nossa percepção, não é total de tudo do mundo, né? Então eu acabei indo por esse lado aí, e eu acho que não tem nenhum problema da gente usar a cegueira como uma metáfora, né? Do ponto de vista mais abstrato,
quando você reconhece a experiência mais realista, né? Quando você não trata as pessoas com deficiência de uma forma pejorativa. Já falei disso num vídeo aqui no canal sobre o ensaio sobre a cegueira, um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E vou deixar o link na descrição também da leitura que eu fiz mais de um ano atrás, né? Foi bem antes de eu parar com o canal, então olha só, acho que foi em abril de 2021. Talvez, não sei, não lembro exatamente quando foi. Bom, do primeiro capítulo do livro, tá, gente? Foi uma leitura que eu fiz no Instagram e eu gravei e fiz upload aqui pro YouTube com a Isabela Loures, que tem um canal incrível também, que chama Para Todos Verem, Para Todos Lerem, que ela lê livros para pessoas com deficiência visual ou para quem quiser ouvir, né, um audiolivro. E a gente leu o primeiro capítulo do livro. Já tem algumas diferencinhas ali que eu mudei e tal, mas basicamente, assim, no todo é a mesma coisa. E a gente conversou um pouquinho depois sobre. A Isabela é maravilhosa, ela é uma leitora incrível, tanto no ponto de vista da voz dela, das interpretações que ela faz, quanto nos pontos dela, nas opiniões, nos comentários que ela faz sobre o que ela lê. E foi bem legal, foi um momento bem intenso e incrível pra mim. Vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem. E vou deixar o link também do meu site. Ai, gente, agora eu vou ter um site. Eu tenho um site com domínio vitoriaschechter.com, tá? E lá você encontra também informações sobre o livro e tal. Ainda temos pouca coisa, ainda não tenho data de lançamento, ainda não tenho capa, mas aí vocês vão acompanhando conforme essas informações forem saindo, beleza? E lá também tem um capítulo, esse mesmo capítulo do livro, escrito para quem quiser ler, enfim, no site ler o texto mesmo, não ouvir a leitura da Isabela. E bom, lá tem a sinopse do livro, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Bom, essa personagem que se chama Isabel, ela é o fio condutor da história. E ela é uma professora de música, cantora e professora de música. Ela tem uma vida completamente autônoma e independente. Ela tem por volta de 30 anos. Muitas semelhanças comigo, vocês podem ver, né? Todos os recortes aí, mulher branca, São Paulo, classe média alta, vivendo num meio mais ou menos intelectualizado, enfim. Mas ela não sou eu, tá, gente? Quem me conhece vai, inclusive, reconhecer que ela não sou eu. Como eu disse, é uma ficcionalização da minha experiência, né? E essa, aliás, foi uma frustração minha, fazendo um pause aqui na sinopse, de não ter conseguido tocar mais experiências, né? De outros recortes de pessoas com deficiência visual que não brancas, ou de outra classe social, enfim. Eu coloquei personagens, sim, de outras etnias. Tem algumas que, na minha cabeça... Bom, é meio idiota dizer isso, porque ninguém tem como provar, mas tô falando pra vocês aqui que, na minha cabeça, eram personagens de outras etnias, mas nem sempre isso foi relevante. Ou ficou tão claro assim no livro, né? Até porque a minha personagem é deficiente visual, e a gente sabe que, quando a gente tem deficiência visual, muitas vezes raça passa muito batido pra gente. Tentei colocar pelo menos mais uma personagem com voz, né, que tem deficiência também. Vocês vão ver aí no livro, não vou falar mais nada, mas enfim, eu acho que nem todo livro pode contemplar absolutamente todas as experiências, né? E o que a gente tem que fazer, como eu falei no início do livro, é estimular que mais histórias sejam escritas, mais experiências sejam contadas. Inclusive, se vocês quiserem, posso fazer vídeo sobre escritores com deficiência, que, né, são poucos, mas existem, que estão aí narrando essas experiências em intersecção com outras também, né? Outras questões de raça, de gênero, de sexualidade e tudo mais. Mas o meu livro é muito focado na questão do feminino, voltando à sinopse, né? Abordo questões ligadas ao corpo feminino. Por quê? Porque essa personagem, Isabel, está grávida. Acho que vou parar por aí. Das perguntas que vocês têm, né? Quem é o pai? Isabel é casada? Isabel quer esse filho? Você vai ver nos próximos capítulos. Enfim, você vai ver lendo o meu livro, no caso. E tem todas as questões de ser uma mulher grávida com deficiência, né? E ela está numa grande viagem de avião, muito longa. E quem já viajou de avião, uma viagem muito longa, sabe que é, assim,
aterrorizante, mesmo que você não tenha medo de avião. É assim, no mínimo um perrengue, pra dizer o mínimo, assim. E ela relembra e revive todas essas todas as situações não, mas muitas situações da vida dela, né? E tudo é entrecortado pela música e é uma narrativa bem imersiva. Não tem grandes plot twists, tá, gente? É um livro que não é literatura de gênero, como a gente chama, né? Posso até explicar o que é melhor depois isso de gêneros, mas não é um romance para leitores jovens, não é um romance romântico que tem um casal que vai ficar junto ou não vai ficar junto, não é ficção científica, não é crime, é a experiência de uma pessoa, é um romance ficção literária geral. Beleza? Mas mesmo não tendo grandes peripécias do ponto de vista, acontecimentos, mortes e reviravoltas, segredos e tal, eu espero ter conseguido um pouco prender o leitor com reviravoltas internas, emocionais de todos esses personagens, porque não é uma história só de Isabel, é a história de todos os personagens que eu incluí ali. É isso, gente. Esse é basicamente o que eu tinha para dizer, um pouquinho sobre o meu livro. Mandem perguntas, podem comentar o que vocês quiserem. Me sigam, né? Já dei as redes sociais todas aí, @filapreferencial em tudo, meu site, tá os links aqui na descrição. E me digam o que vocês querem que eu faça. Eu vou voltar com vídeos periódicos, eu não sei exatamente qual a frequência, tá? Não esperem, não vou dizer, porque eu também não quero que vocês fiquem cheios de esperança. Mas preciso, sim, continuar falando de deficiência aqui na internet. Pretendo fazer vídeos sobre história da deficiência. Tem muitos períodos em que tem questões bem interessantes que vêm até os dias de hoje. E pretendo falar muito mais sobre literatura também e sobre esses dois temas juntos. É a melhor dos dois mundos é quando eles se tocam, né? E é isso. Muito obrigada por estarem comigo nessa jornada, porque desde que eu comecei o canal esse livro já existe, meu Deus, em outra forma completamente diferente, mas existia. E agora ele tá no mundo, tá quase, mas já dá pra dizer que ele tá no mundo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.